E agora vamos chamar o doutor Antônio Martins Manweiler para nos trazer as suas contribuições. Muito obrigado. Posso? Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez ao professor Edson pela oportunidade de estar aqui aprendendo e agora ter esse momento de fala. Não vou chamar isso de palestra, professor, não vou fazer isso, daria vergonha. Mas, olha, eu peço desculpa a vocês por eu falar daqui, é porque eu preciso ficar de olho no tempo e eu tenho que ter um roteiro. Eu sem um relógio para me controlar e um roteiro, eu sou um perigo. Eu, às vezes, em um dos concursos, um colega me convidou, a gente estava na fase oral e ele me convidou para fazer um curso de oratória. E o valor era bem salgado, né? Não era só por isso, não. Aí ele falou, não, a gente precisa ficar mais solto para falar. Aí eu falei para ele, olha, meu amigo, o meu problema não é falar, o meu problema é parar de falar. Então, eu tenho que ter esses controles aqui, viu, professor? Tá? Não quero ser diferente, não é isso, por favor. O professor Jackson falou sobre um ataque, né, que o professor sofreu ali, né? Isso me lembra uma história, não vou entrar em detalhes, né, professora? A professora Maria Cristina depois pode esclarecer, né? Eu vou narrar um fato aqui ocorrido envolvendo a minha atuação, que o objetivo é esse, eu vou falar de alguns marcos jurídicos que envolvem o meio ambiente e a água, por consequência. E uma das ações nossas aqui na região é uma ação civil pública, eu vou falar rapidamente o que é isso, e numa erosão que tem, né, que tem um certo paralelo com essa que o professor Jacques mencionou. E a equipe da Unesp aqui é top, me ajudou muito nessa ação civil pública. Nós estamos brigando com ela ainda. A jovem aqui, Naomi, ela falou, eu tenho um vídeo que é meio barraco e tal, né? Olha, brigar com o meio ambiente, a gente não o meu nível de barraco é outro, né? É um pouco mais elegante. Sabe aquela história de falar assim, Vossa Excelência está faltando com a verdade, veio falar, você é mentiroso, né? Mais ou menos por aí, entendeu? Então a gente tem que manter um nível, né? Você vê que você vê que naquelas audiências lá das cortes, né? Eles falam, olha, Vossa Excelência, e falam um absurdo, mas antes com Vossa Excelência, né? Eles são finos, né? Às vezes são baixos, mas com polidez, né? Então, olha só, eu vou falar um pouco sobre o regime jurídico que trata de águas, do meio ambiente, e vou rapidamente mencionar alguns casos aqui, e o professor faz assim, se eu me exceder, mas eu estou cuidando para não, tá, professor? Então, olha só, em 1934 foi editado no país o Código de Águas. Esse é o primeiro marco jurídico que trata de águas em termos de lei. Até então, os tratos que haviam eram por contratos, era por regimes privados, na verdade. Um contrato é uma lei, mas uma lei entre as partes. Então, se você faz um contrato de locação, aquilo tem uma força de lei, mas entre você, o locador e o locatário. A lei ela obriga a todos, a lei tem um caráter genérico, impessoal. É para ser impessoal, né? Mas às vezes parece que algumas leis são bem encomendadas, né? Mas não é o fato. Vamos falar sobre lei no sentido genérico. Então, esse Código de Águas de 1934 foi o primeiro instrumento legal que, a partir daí, a água passou a ter um trato pela lei, não mais apenas em interesses privados. E um outro evento que é muito importante sobre o meio ambiente, logo também para a água, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em junho de 1973, em Estocolmo. Uma palavra muito importante que foi cunhada a partir do que se falou nessa conferência é sustentabilidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade trabalha basicamente com 3 linhas: aspecto econômico, sociais e os recursos naturais. Porque nós desenvolvemos como sociedade e nós não queremos abrir mão desse desenvolvimento, né? Embora haja causas e causas, mas no geral a gente não quer retroceder em tudo que nós conquistamos, mas tem que ter o equilíbrio, ou seja, não é possível que para que a gente tenha energia para funcionar os nossos iPhones, os nossos ar-condicionados e tal, se destrua.
todos os cursos hídricos, né? Porque você dá um tiro no pé, na verdade. O professor Jackson falou, eu acho que foi ele que falou, né, sobre, ou foi um outro palestrante, sobre o círculo. Né? A água, ela trabalha no círculo, ou seja, se nós contaminamos uma água aqui, ela vai voltar uma hora para nós. Né? Então, a questão da sustentabilidade, nós não queremos andar para trás, mas o andar para frente como humanidade tem que envolver isso, o aspecto econômico, o aspecto social e os recursos humanos, o equilíbrio entre isso, os recursos naturais. Então, isso é a chave de sustentabilidade. Então, eu falei sobre o Código de Águas em 34, sobre a conferência em 1973, conferência lá em Estocolmo. Em 1985, foi editada uma lei no país muito importante, porque, na verdade, a partir da década de 80, muito motivada pelas deliberações dessa conferência, que começa o mundo a abrir o olho. Olha só como a preocupação com o meio ambiente é muito recente, né? Eu nasci em 1970, eu sou praticamente uma criança, né? Exagero, né? Uma figura de linguagem. Mas, olha, é muito recente. Mas por quê? É muito recente que começou-se a usar muitos os recursos. Então, é natural que as demandas exijam medidas para os devidos equilíbrios. E essa lei, Lei da Ação Civil Pública, de 1985, ela é extremamente importante, porque é por meio dessa, quando você ouve falar em ação civil pública, se refere a esta lei, que o Ministério Público, eu falo, né, claro que não é só o Ministério Público, mas eu falo pelo Ministério Público, que a gente atua na área ambiental muito, muito. Tem aquela musiquinha, né, de brincadeira que fala: um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes, uma ação civil pública incomoda muita gente, 2 incomoda muito mais. E às vezes as brigas são tão difíceis, são tão pesadas, né, professora? Olha, a gente briga com escritórios grandes de advocacia. Às vezes a gente entra nos pelejas aí que é quase desigual a briga. Às vezes eu estou só de um lado aqui, é só eu aqui no Ministério Público de Ourinhos, e a gente tem do outro lado dos melhores escritórios de advocacia do país. É uma briga danada mesmo. Então, olha só, essa lei, em 1997, foi editada a Lei 9433, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 2000, a Lei 9489 essa lei dispôs sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu estou fazendo uma cronologia aqui, vocês notaram. Eu falei em 34, 73, 85, 97, 2000. Mas vou voltar um pouquinho agora. Eu falei em 88. Em 88, para quem não sabe, foi promulgada a nossa Constituição, que o saudoso Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. De longe, o mais importante diploma jurídico nosso. Então, a Constituição nossa, ela fala muito sobre meio ambiente. Muito. Então, não vou ler todos os dispositivos que eu menciono aqui, inclusive, mas olha só, eu tenho que ler. O artigo 5º, inciso 73, olha o que ele diz: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. E ele vai citando, lesivo ao quê? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Então, nós, cidadãos, eu pertenço ao Ministério Público, você não pertence ao Ministério Público, mas você pode se valer desse instrumento, chama-se ação popular. E qual é o requisito? Ser cidadão. Só isso. Então, nós temos instrumento, nós temos que, como cidadão, abrir os olhos para isso também. Né? Eu acho que foi a Naomi que falou: só faça a minha parte. Né? Mas não, nós temos que fazer partes que envolvam outros também. E esse é um excelente instrumento. E a Constituição vai falando. No artigo 129 da Constituição fala assim: são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública. Vocês vão sair sabendo tudo sobre a ação civil pública. Não é brincadeira, né? É a nossa queridinha. A ação civil pública é a nossa queridinha. Nós também trabalhamos com ação penal. Ação penal, né, processos outros e tal, né? É mais legal falar sobre ação civil pública, é mais charmoso, professor.
Então, a ação civil pública ela serve para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Olha que interessante. O meio ambiente é um interesse difuso, ou seja, diz respeito a todos, espalhado. Eu falei ontem, na breve palavra, ontem foi breve mesmo, né, professor? Eu falei um pouquinho sobre isso. Então, olha só, quando o professor Jackson falou aí, se alguém o termo que ele usou, né? A montante, ok? Não, o ajusante, ele usou o termo, acima. A montante, achando que vai descer e já era, né? Um dia ela volta. É o ciclo da vida. Aliás, isso serve, inclusive, para relacionamentos também, né? A gente tem que ser muito cuidadoso, porque o que a gente joga uma hora volta, né? Isso no mundo aquático também é verdadeiro, né? No mundo hídrico, né? Então, olha só, o meio ambiente é um interesse difuso, isso quer dizer o que é de todos. Então, quando a gente defende o meio ambiente, eu estou defendendo o interesse do outro também. E às vezes a gente é tão mal compreendido nisso, né? Eu achei muito bacana, né, a atuação da Naomi, né? Uma jovem, né? E briga e tal, incomoda as pessoas, mas até parece que ela está defendendo algo dela somente, né? E não é. A gente precisa melhorar quanto a isso. E o Ministério Público sofre muito com isso. Eu falo para vocês, a gente às vezes apanha bastante por defender esse tipo de interesse. E de quem é esse interesse? Não é do Ministério Público, é nosso, é do ser humano, é difuso, é de todos. Então, olha só, deixa eu ver o tempo aqui, professor. Preocupada. Então, eu vou falando rapidamente sobre esse diploma jurídico, falei bastante de você, Naomi, aqui, mas bem, viu? Pessoal, olha só, eu vou compartilhar rapidamente duas experiências, né, para ficar no campo de atuações. Lá no Piauí, eu até falei no curso com a professora uma vez, eu falei um pouco sobre essa ação lá, uma ação civil pública que eu movi lá. A ANP, Associação, Agência Nacional do Petróleo, e outros, eu sei que ela encabeçava um edital para exploração de gás. Gás convencional chamado e de gás de xisto também. E esse sistema de exploração do gás de xisto, eu não sabia, né? Porque a gente da área jurídica, a gente tem que ler, eu não sabia isso. Eu fui ler como se dá a exploração de gás de xisto, é algo impactante. Fratura, né? Alguém me ajude? Exato, isso. Olha, tem um filme com Matt Damon, né? Terra Prometida. Aquele filme não ganhou a relevância que eu acho que deveria ter ganhado, ele não ganhou tanta projeção, porque é assustador o que é feito com o meio ambiente numa exploração de xisto. E aí, o que aconteceu? Quando estava chegando próximo de acontecer o edital, a ANP falou com a cúpula do Ministério Público Federal lá em Brasília, com a quarta Câmara, que é a Câmara que cuida de direito ambiental, falou assim, olha, nós vamos retirar do edital, não vai mais ser oferecido áreas para exploração. Porque o que falaram? Falaram, o Brasil não domina nada da técnica de exploração. E aonde se domina, principalmente nos Estados Unidos, é um terror lá, aonde é feita essa exploração. Aí eles falaram, não, então nós vamos retirar. Aí era na sexta de manhã o edital, o procedimento formal lá para adquirir as áreas. Quando foi na quinta-feira à noite, eles falaram lá para a cúpula, para o dirigente da Câmara, olha, nós não vamos retirar não, tá? Pegadinha, não vamos mais retirar, tá bom? Aí ele me ligou lá no Piauí, eu falei, não, tudo bem. Eu já imaginava, alguma coisa, eu falei, não sei não. Falaram que iam, mas de última hora não tiraram. Eu terminei de escrever a ação e dei entrada, na manhã. E um terror, sabe por quê? Eu morava a 200 quilômetros da área em que a Justiça Federal eu atuava. Eu tive que mandar isso por fax. Ir lá na parede, página por página e tal. Você vê, 10 anos atrás, isso foi em 2012. Como mudou as coisas, né? Não tinha esses meios mais ágeis hoje. E aí, olha só, quando foi 1h da tarde, eu recebi uma ligação do juiz. Ele falou assim, não era o juiz titular da vara, era o juiz que substitua, que estava substituindo o titular por algum período apenas. E ele falou para mim, olha, eu estou impressionado de ter caído na minha mão isso aqui. Eu falei, por que, excelência? Ele falou, porque eu li uma matéria muito grande sobre exatamente esse assunto aqui há 15 dias atrás. Eu falei, poxa vida,
Na minha convicção, eu creio. Eu falei, Deus é bom, porque eu conheci o outro juiz. Ele deu uma liminar para suspender o edital, e aí os colegas falaram, mas a União, contra a Agência Nacional do Petróleo e contra a empresa que fez a aquisição lá, uma grande empresa. Ele falou, essa liminar não dura 48 horas, 72 no máximo. Nunca caiu a liminar. O processo foi e foi confirmado depois. Então, foi uma excelente ação civil pública. E aqui, que inclusive a equipe da Unesp nos auxiliou imensamente, tem uma erosão aqui, eu não vou falar nomes de empresa e tal, porque o processo tem andamento e eu não posso correr em falha funcional e cometer isso, mas foi terminada uma obra em uma alça com um viaduto e foi terminado de um modo equivocado, muito errado, né? Mesmo que não é da área, vê que não daria certo. 80% da água captada em toda a área que foi impermeabilizada, ela foi direcionada em um local apenas, e sem dissipadores. Sem dissipadores. Eles só colocaram uma placa ali que devia dar uns 2 metros por 3, uma placa de concreto. E o volume da água era tanto que aí começou a esburacar tudo, abriu um buraco, deve ter hoje uns 4 ou 5 metros, jogou a placa abaixo, não tem mais nada, e foi lá nessa vala que a professora e os alunos dela sofreram um ataque de umas abelhas assassinas, né, professora? Então, e aí, o que acontece? Lá é uma junção, então envolve duas concessionárias e a empresa que construiu a obra. E aí eu instalei um inquérito civil para investigar, mas não chegava, ninguém assumia, ninguém era pai da criança, ninguém assumia responsabilidade. Um falava assim, não, tudo bem, eu atuei aí, mas a responsabilidade por esse ponto aí é da empresa B. A empresa A falava isso, a empresa B chegava e falava, não, negativo. A minha responsabilidade é só para roçar o matinho lá, para esse tipo de coisa não sou eu. E a empresa que construiu, uma das maiores do país, empresa de expertise internacional na construção, ela falou, não, eu apenas construí, não tenho nada a ver com isso. Incrível, ninguém tinha nada a ver. Olha só que coisa, né? Aí, porque, assim, se é possível a gente fazer um acordo razoável é melhor que uma excelente briga. A gente ia fazer um acordo, mas ninguém assumia. Aí eu tive que mover a ação civil pública e a ação não consegui eliminar, não caiu na mão de um juiz tal qual lá do Piauí, né? Isso já foi aqui. Não consegui eliminar e estamos brigando, a ação continua em andamento e teve vários laudos, teve do Ministério Público Estadual, teve do Ministério Público Federal, teve da Agência Agropecuária do Estado de São Paulo, teve da Polícia Civil, teve aqui da Unesp, aqui nós tivemos esse time fantástico da Unesp que fez um laudo, o professor Edson ficou com a parte calva da cabeça quase vermelha de se expor ao sol, lá fez um levantamento minucioso lá. O professor Edson, ele fez uma estimativa, salvo engano, especialmente, né, do quanto de material que se deslocou. Aí chega o ponto da água. Mas olha, um bocado de quilo, né, professor? Centenas e, não sei nem mencionar, em metros cúbicos, muita terra foi deslocada. Foi parar onde? No curso próximo de água, que é o Rio Pardo. Ok? É o Rio Pardo. Então, e aí vem a série de desdobramentos que eu não tenho capacidade de falar, mas os professores já falaram, de certa forma, aí, e uma ação civil pública. Mas nós conseguiremos... teremos uma sentença favorável, professor, eu tenho certeza, não é interesse meu, pessoal. Quando há uma sentença favorável, não é interesse do Ministério Público, não. É da sociedade, porque nós atuamos defendendo os interesses da sociedade, porque nós trabalhamos com os interesses difusos. E, inclusive, aquele trabalho que foi feito lá foi publicado em artigo científico, certo, professora? Que eu já juntei no processo lá, né? Incrível, incrível. A juíza, eu não consegui convencer ela de que havia nexo de causalidade entre a água que caía ali e o buraco que estava se abrindo. Aí gente, né? Não, a gente tem que manter o nível, né? Aí sempre palavras polidas e educadas, né? Claro. Aí o que aconteceu? Num momento que era uma juíza, ela estava em férias, a Defesa Agropecuária do Estado, aqui não sei o nome correto da secretaria, da instituição, foi lá e ele fez um levantamento e as empresas falavam assim, não, a culpa é daquele fazendeirinho lá, daquele que plantou soja, lá foi ele todo culpado.
ele nem ia mais nas audiências, ele estava com medo de ser preso, eu acho. Aí a defesa agropecuária falou, não tem nexo de causalidade entre essa plantação aqui e aquela erosão. É claro que a erosão ela foi provocada por toda aquela água, aquele jato de água ali, que deve ser assustador num dia de chuva forte. Aí eu renovei o pedido. Aí o juiz que estava no lugar, ele foi lá, ele aceitou. Eu pedi para ele fazer uma inspeção judicial. O que é a inspeção judicial? É o juiz ir lá no local. É difícil demais a gente conseguir isso. Sair. Eu não estou falando de juiz, não. É difícil demais a gente tirar as autoridades dos seus gabinetes para andar, para ir ver as coisas. E nós fomos lá. Aí ele é uma pessoa muito fina, eu gosto muito dele, grandão, até mais alto que eu. Aí ele, não, mas não é possível, alguma coisa tem que ser feita. Ele olhava aquele buracão imenso, e foi o pessoal, o representante, as empresas. Ele deu a liminar. Deu a liminar imediatamente, ali 2, 3 dias. Aí recorreram, adivinha o que aconteceu no tribunal? Cassaram a liminar. Com meia linha. Com meia linha, não, com meia página. E numa dessas decisões contrárias à nossa, o desembargador lá, ele disse assim, olha, o Ministério Público fica com esse discurso alarmista, sensacionalista. Não pode isso. Então, Naomi, as suas brigas, viu, Naomi? A gente, né, eu estava dizendo que a gente não pode fazer barraco, não, Naomi. A gente tem vontade de falar algumas coisas, mas não pode. Tem que sempre falar Vossa Excelência, doutor e tal. Mas a dor é a mesma, viu? A gente briga. Mas são boas causas. Então, lutar por uma boa causa, mesmo que a gente perca de vez em quando, não tem problema. Eu estava lendo a biografia de um herói americano e ele finaliza dizendo assim, olha, certifique-se de que você está certo. Então, siga em frente. E é isso que a gente tem que fazer. Professor, obrigado. Desculpa, passei um pouquinho só, tá? Obrigado, viu?